surpreender com a palavra. Glória a Deus. Paz, igreja. Aleluia. As crianças podem ir para a salinha com a pastora Virgínia. Enquanto nós ficaremos aqui para aprendermos a palavra do Senhor. Quantos amam a palavra de Deus, diga amém. Quantos amam a palavra de Deus, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo 22, vamos ler a partir do versículo 39. Lucas capítulo 22, versículo 39. Glória a Deus. Está chovendo muito hoje em alguns lugares do nosso estado, Vila Velha. Alguns irmãos não puderam estar conosco nessa manhã. A Serra também, eu vim de lá, chovendo um pouquinho. Mas estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor, e vamos adorar o nosso Deus, aprender mais da sua palavra com muita alegria. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos na série de mensagens falando sobre os milagres de Jesus. Semana passada iniciamos uma construção do milagre da orelha de Malco. Jesus curou a orelha de Malco. Malco era um servo do sumo sacerdote Caifás, e quando Malco estava ali no Getsêmani, juntamente com os guardas do templo para prender Jesus, Pedro cortou a orelha de Malco, e em seguida Jesus curou essa ferida, curou Malco dessa perda que ele experimentou. Hoje nós vamos dar sequência falando a parte 2. Na semana passada, não sei se os irmãos lembram, nem todos estavam aqui, mas nós decidimos estudar a história desse milagre, abordando aspectos de alguns personagens de maneira isolada, de maneira separada. Semana passada falamos sobre Judas, amém? Quem estava aqui semana passada? Falamos sobre Judas, as ações de Judas, as atitudes de Judas, como que Judas elaborou essa trama para entregar Jesus, por que Judas entregou Jesus, traiu Jesus. E hoje nós vamos abordar aspectos da vida de Pedro, tá? Então Lucas capítulo 22, versículo 39, quem achou diga eu vou para o céu. Diz assim a palavra do Senhor: E saindo Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio dizendo: Deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: Vocês vieram com espadas e porretes como para prender um salteador? Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora
do poder das trevas. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Getsemane e todos os acontecimentos que nós estamos estudando, que ali se deram, foi numa quinta-feira. Uma quinta-feira à noite, foi quando Judas, com uma turba de pessoas, com guardas do templo, chegaram para prender Jesus. E depois, Jesus, na sexta-feira, ele foi crucificado e morto. Tudo isso que nós estamos aqui estudando aconteceu numa quinta-feira à noite. A Bíblia vai dizer que nessa mesma quinta-feira, Jesus estava participando da ceia com os discípulos. Em determinado momento da ceia, Judas, que já havia negociado com os líderes religiosos vender Jesus por 30 moedas de prata, e na semana passada nós aprendemos que esse era o valor de um escravo. Lá em Êxodo, quando um boi chifrasse algum escravo e o matasse, o dono do boi deveria pagar para o dono do escravo 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era um valor mínimo que poderia ser atribuído à vida humana. Era o valor de um escravo. Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. Isso fala muito da forma que Judas via Jesus. Para Judas, Jesus era um escravo, alguém que ele escolheu para fazer a sua vontade, para atender as suas necessidades, para satisfazer as suas expectativas. E quando Judas ele se frustra, ele percebe que Judas não iria atender as necessidades dele, fazendo uma revolução militar, uma revolta militar, ele então decide vender Jesus, entregando Jesus para que ele fosse crucificado e morto. E aqui na ceia, Judas já tinha negociado vender Jesus. Em um determinado momento, Judas ele se levanta, porque a palavra do Senhor diz que Judas só estava aguardando um momento propício para entregar Jesus. Judas então se levanta e ele vai até os principais sacerdotes e combina de entregar Jesus. Ele vai falar onde Jesus estaria naquela noite. E me chama a atenção, irmãos, que quando Judas ele se levanta e ele vai até os principais sacerdotes para entregar Jesus, Jesus faz algo interessante. Ele diz o seguinte, ele chama os 11 discípulos, ele fala, vamos cantar um hino. Você encontra essa declaração em Marcos capítulo 14, verso 26. Judas estava indo trair Jesus, e Jesus chama os discípulos e fala, vamos cantar um hino. Irmãos, olha que interessante isso. Sabe o que eu aprendo? As traições, as decepções, as frustrações, as lutas que enfrentamos não pode roubar a adoração dos nossos lábios, não pode roubar o louvor do nosso coração. Jesus estava traindo Jesus, se levantou para entregar Jesus aos líderes religiosos, mas Jesus se levantou e falou, vamos adorar a Deus, vamos engrandecer a Deus. Aqui nós aprendemos que as traições, as decepções não podem roubar o louvor dos nossos lábios. Quantos podem dizer amém? A tradição vai dizer que Jesus ele estava cantando um Halel. Um Halel é composto de salmos, do Salmo 116 ao Salmo 118, você encontra o Halel, que é um louvor, é um cântico que está ali descrito em Salmos, e esses Salmos falam exatamente da entrega do Messias, da renúncia do Messias e da vitória do Messias. Irmãos, nós não podemos permitir que as traições roubem a adoração, roubem o louvor dos nossos lábios. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, das circunstâncias difíceis, Jesus nos ensina que nós devemos nos levantar e adorar. Quantos podem dizer amém? Isso é muito interessante. E Jesus ele se levanta, juntamente com os seus discípulos, ele adora a Deus e ele vai para o Getsemane. Ele leva os discípulos para o Getsemane, e chegando no Getsemane, ele separa 3 discípulos.
em especial para ir um pouco mais afastado com ele: Pedro, Tiago e João. Diga assim: Pedro, Tiago e João. Jesus, ele separa esses 3 discípulos para ir um pouco mais apartado no Getsemane, porque esses discípulos eram os discípulos mais chegados de Jesus. Esses discípulos, eles eram os amigos de Jesus. E Jesus, ele chama esses 3 discípulos, esses 3 amigos, para ir um pouquinho mais apartado no Getsemane. Irmãos, é interessante que amigo de verdade a gente conhece é no Getsemane. Amigo de verdade a gente conhece é no tempo da dificuldade, é no tempo da dor. Amigo de verdade não se faz numa mesa tomando açaí, não se faz numa mesa comendo pizza. Amigo de verdade não se faz quando tudo está indo bem. Amigo de verdade se faz quando as coisas estão difíceis. É ali que você vê quem realmente é o seu amigo. Porque estar com você quando as coisas estão indo bem é fácil. O desafio é as pessoas permanecerem ao seu lado, permanecerem na sua presença, mesmo quando as coisas não estão indo bem. Jesus, ele chama Tiago, Pedro e João porque eram amigos dele, e ele queria que esses amigos estivessem participando com ele nesse momento de aflição. E eu tenho pensado, irmão, sobre essa questão da amizade, quão é importante nós valorizarmos amizades, construirmos amizades segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. E o que o Senhor tem falado comigo é o seguinte: muitas vezes o inimigo nos frustra, nos fere nos relacionamentos, com o objetivo de que a gente se afaste das pessoas. Tem pessoas que foram feridas por amigos, feridas nos relacionamentos, e elas falam assim: eu não quero mais me relacionar com ninguém. Ela se isola, ela se afasta. Mas olha o que eu vou te dizer: tem coisas que só vai acontecer na sua vida através dos seus amigos. Vou repetir: tem coisas que só vão acontecer na sua vida através dos seus amigos. Você lembra daquele paralítico que foi conduzido a Jesus pelo telhado? Quantos se lembram disso? A palavra do Senhor diz que 4 amigos estavam determinados a levar esse paralítico à presença de Jesus. Eles olharam para a porta da casa onde Jesus estava e havia uma multidão de pessoas. Ao redor da casa tinha muitas pessoas, era impossível entrar pelas vias convencionais. Esses amigos então decidiram colocar o paralítico pelo telhado. Irmãos, a bênção na vida desse paralítico, o milagre desse paralítico estava na mão de quem? Dos amigos. Tem coisas que só acontecem em nossa vida através dos amigos, através dos relacionamentos. A gente acha que as promessas de Deus vão acontecer em nossa vida independente dos relacionamentos, dos vínculos que temos com as pessoas, mas pensar assim é um erro. Porque tem coisas que só vai acontecer na sua vida através de outras pessoas, conexões que Deus cria, conexões que Deus estabelece para que a bênção possa fluir através de nós. Você quer ver só? Deus fez uma promessa a Abraão, mas o ventre que gerou foi de Sara. A promessa foi para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, serão numerosas todas as famílias da terra. Liberou bênçãos preciosas sobre a vida de Abraão, mas o ventre que gerou Isaac foi o ventre de Sara. Porque a promessa pode ser feita a você, mas não quer dizer que você não precisa dos relacionamentos para que as promessas se cumpram. Quem está entendendo? Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a nutrir relacionamentos saudáveis. O diabo muitas vezes nos fere para nos decepcionar, para que você fale: eu não quero mais ter amigo, eu não quero me relacionar mais com ninguém. E a gente perde grandes bênçãos do Senhor. Quem vive isolado, quem vive afastado, perde grandes bênçãos da parte de Deus, porque tem coisas que só vai acontecer em nossas vidas através da conexão com outras pessoas. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia!
Esse paralítico que foi conduzido a Jesus pelas mãos dos 4 amigos, me ensina uma coisa: quem tem amigo de verdade não morre paralítico. Vou repetir: quem tem amigo de verdade não morre paralítico, porque o amigo está disposto a te conduzir à presença de Deus, custe o que custar. E essa é a verdadeira amizade. São amigos que abrem portas para você, são amigos que te conectam com a glória de Deus, são amigos que te conectam com o milagre de Deus, são amigos que te aproximam de Deus. Esses são verdadeiramente amigos. Amém, irmãos? Amigo de boteco, amigo de pizza, amigo de açaí, amigo de futebol, está cheio por aí. Deixa eu dizer algo para você: Deus vai dar uma limpada nos seus amigos de pizza, de açaí nesses dias. Ele vai dar uma limpada. Eu estou profetizando isso na sua vida. Deus vai dar uma limpada nesses amigos de futebol. Ele vai mostrar para você quem são os seus verdadeiros amigos. Amém? Então, Jesus ele chama seus amigos, Pedro, Tiago e João, para um local mais afastado, mais apartado. E Jesus ali, ele começa a orar no momento de muita angústia. Irmãos, normalmente nós temos dificuldade para entender essa angústia de Jesus. Por que Jesus estava angustiado? Tem pessoas que falam bem assim: não, mas Jesus estava angustiado porque ele estava com medo da morte. Ele sabia o que estava por vir, que Judas iria entregá-lo, e ele estava com medo da morte. Não, irmãos, não era isso que estava trazendo agonia para Jesus. Sabe o que estava trazendo agonia para Jesus? Era o cálice que o Pai tinha preparado para ele. Quando ele ora ao Pai, ele fala bem assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a sua vontade. O que trazia agonia para Jesus, angústia, é porque ele sabia que o Pai tinha preparado um cálice para ele. E qual era o cálice? Esse cálice seria levar sobre si o pecado da humanidade, levar sobre si o pecado do mundo. Jesus sabia que quando ele recebesse sobre si o pecado da humanidade, ele iria experimentar algo que ele jamais tinha experimentado, que era a separação de Deus. Por isso, quando ele estava na cruz e ele leva sobre si o pecado da humanidade, ele diz: Eloí, Eloí, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ali Jesus ele estava enfrentando um afastamento de Deus. Ele estava vivenciando um afastamento de Deus por causa do pecado da humanidade que estava sobre ele, porque o pecado faz separação entre vós e Deus. Nos evangelhos, nós temos 15 orações de Jesus registradas. Em 14 orações, Jesus chama Deus de Pai. Essa é a única oração que Jesus não chama Deus de Pai. Por quê? Porque ele levou sobre si o pecado da humanidade, e ali houve um afastamento, houve uma separação, e Jesus então ele chama Deus de Deus, e não de Pai. Muitas vezes, irmãos, o pecado que nós carregamos, os pecados que nós praticamos, nos impede de ver a paternidade de Deus, que Deus é Pai. Porque mais do que ver Deus como Deus, nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus como Pai. Esse foi o único momento que Jesus não chama Deus de Pai. Por quê? O pecado estava sobre a vida dele. Ele levou sobre si o pecado da humanidade. E importa a gente pensar que Jesus ele enfrenta a morte, ele encara a morte de maneira corajosa. Quando os líderes religiosos, representados pelos guardas do templo, chegaram no Getsemane para prender Jesus, ele não foge do confronto. A Bíblia vai dizer que Jesus se antecipa, ele se adianta e pergunta assim: quem vocês estão procurando? Jesus o Nazareno, ele fala assim: sou eu. Quando ele fala bem assim, sou eu, sabe o que acontece? A Bíblia diz que eles caíram por terra. Quando Jesus fala, sou eu, poder foi liberado dele, poder emanou dele, e esse poder fizeram com que
aquelas pessoas que estavam ali perseguindo Jesus caíssem por terra. Quando Jesus fala, sou eu, ele estava fazendo uma declaração em alusão a uma declaração de Deus no Antigo Testamento. Moisés certa vez perguntou assim para Deus, Deus, quem eu vou dizer que está me enviando? Deus falou bem assim, Moisés, diga que o eu sou te enviou. O eu sou significa, diga que eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Senhor, eu sou o divino. Quando Jesus fala, sou eu, para os soldados romanos, ele estava fazendo menção a essa declaração de Deus. Ele estava dizendo, sou eu sou o divino, eu sou Deus, eu sou aqueles que vocês estão procurando para prender. E aqueles homens, eles caem por terra, porque o poder de Deus foi liberado. Agora olha que interessante, eles caíram pelo poder de Deus, se levantaram e ainda assim continuaram com o coração duro. Caíram pelo poder de Deus e se levantaram e ainda assim continuaram o seu intento em entregar Jesus à morte. Sabe por quê, irmãos? Cair pelo poder de Deus não faz de alguém um homem de Deus, não faz de alguém ser cheio de Deus. A questão não é você cair pelo poder de Deus, é você andar pelo poder de Deus. Quantos podem dizer amém? A palavra do Senhor diz, Gálatas capítulo 5, verso 23, andai no Espírito e vocês jamais irão satisfazer as vontades da carne. A questão não é você cair pelo poder de Deus, irmãos, é você se manter de pé pelo poder de Deus. É você andar pelo poder de Deus, é você andar no Espírito, é isso que faz de você um homem ou mulher de Deus. Tem muita gente que fica caindo na igreja e levanta e continua do mesmo jeito. Cai pelo poder de Deus, mas levanta e continua mau caráter. Cai pelo poder de Deus, levanta e continua vivendo uma vida dissoluta, uma vida no pecado, sem arrependimento, sem quebrantamento. A questão não é você cair pelo poder, é você se manter de pé pelo poder, se manter firme pelo poder, é você andar no Espírito. Quantos podem dizer amém? Esses homens caíram pelo poder, mas ainda assim continuaram com o coração duro. Então, Jesus ele se apresenta e diz, sou eu. Ele revela a sua divindade, ele revela a sua glória, ele revela que ele era Deus. E aí nós começamos a entender um pouquinho da participação de Pedro na história desse milagre. A palavra do Senhor vai dizer em Lucas capítulo 22, verso 49, vamos ler? 22, 49. Observe. Quando os guardas do templo chegaram no Getsêmani, os discípulos perguntaram assim, os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram, Senhor, devemos atacar com espadas? Olha a pergunta dos discípulos, devemos atacar com espadas? Jesus ele não responde essa pergunta. E olha o verso 50. Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Quem é esse que corta a orelha? O Evangelho de João, João capítulo 18, vai dizer que era Pedro. Foi Pedro que cortou a orelha desse servo do sumo sacerdote, de Malco. Agora aqui tem algo que a gente precisa aprender. Os discípulos perguntaram, podemos usar a espada? Eles nem esperaram a resposta de Jesus, já se anteciparam e tomaram a decisão. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Às vezes o nosso problema não é a falta de oração, mas é a falta de paciência para esperar a resposta do Senhor. Eles perguntaram, podemos usar a espada? Jesus não responde nada. Eles se adiantam, sem ter uma direção clara do que era para fazer, tomam uma decisão precipitada. Esse foi o primeiro erro de Pedro. A precipitação, a falta de paciência. Pedro não conseguiu esperar uma resposta de Jesus acerca do que fazer. E muitas vezes, irmãos, a gente age assim. As pressões são tão grandes. Estamos vencendo problemas, desafios. Tem período que a gente passa na vida que parece que a gente não vai dar conta. Ainda assim, nós precisamos orar
e aguardar pacientemente a resposta do Senhor, para que a gente não tome uma decisão precipitada. Tem muitas pessoas que abrem mão do propósito de Deus porque se precipitam, tomam uma decisão sem estar baseada na vontade de Deus. Momentos em que você é pressionado, que as coisas estão difíceis, que você está sendo perseguido, está passando por alguma luta financeira, enfrentando algum desconforto. Irmãos, aguarde a resposta do Senhor, porque senão você vai agir de maneira equivocada, vai se precipitar. Quantos podem dizer amém? Esse foi o primeiro erro de Pedro. Quem não está disposto a esperar a resposta de Deus, acaba por tomar decisões precipitadas. Eu gosto sempre de falar sobre Samuel, quando eu falo da importância de ter uma direção clara de Deus para tomar decisões. Sabe por quê, irmãos? Samuel ele foi escolhido por Deus para ir até a casa de Jessé. Samuel era um sacerdote. Ele foi até a casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel. Quando ele chega na casa de Jessé, Jessé começou a apresentar os seus filhos. Foi passando um filho atrás do outro. Samuel começa a olhar para alguns filhos que tinham uma aparência bonita, eram grandes, altos, elegantes, e na cabeça de Samuel, esse era o padrão de Deus. Ele deveria escolher de acordo com a aparência. E quando Samuel estava próximo de tomar uma decisão precipitada e ungir a pessoa errada, Deus ele faz uma intervenção na vida de Samuel e fala assim: Samuel, eu não vejo conforme os homens, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Samuel então, direcionado pelo Senhor, ele faz uma pergunta para Jessé: acabaram-se os filhos? Acabaram-se os moços? Jessé fala: não, tem um filho mais novo que está pastoreando minhas ovelhas, é Davi, manda chamar Davi. E quando Davi chega na casa de Jessé, Deus fala com Samuel: Samuel, esse é aquele que eu quero que você derrame óleo, esse é o futuro rei de Israel. Samuel então vai, ele unge Davi. Davi recebe a unção de rei. E isso, irmãos, foi determinante para a vitória de Israel. Sabe por quê? Ouça. Muito tempo depois, no vale de Elá, houve uma batalha entre Davi e Golias. Só que inicialmente Davi não estava no fronte de batalha. Quem estava lá era Saul junto com o seu exército. Davi ainda era pequeno. E quando Davi chega no fronte de batalha, ele vê Saul e o exército de Israel amedrontado. Davi fala: quem é esse incircunciso para profanar contra o meu Deus? Quem é esse incircunciso? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi então ele vai e ele enfrenta Davi. Ele enfrenta Golias e ele vence aquela batalha. Ele vence aquela guerra. Agora ouça. Davi ele venceu essa batalha porque ele tinha a unção de rei para vencer aquela batalha. Se Samuel tivesse ungido a pessoa errada, sabe o que teria acontecido? No futuro, Golias teria prevalecido. Às vezes, irmãos, quando nós tomamos decisões erradas no tempo presente, nós estamos abrindo mão do propósito de Deus que tem para nós no futuro. Quando você toma decisões erradas hoje, você está abrindo mão do que o Senhor tem para você no amanhã. Se Samuel escolhe a pessoa errada, Israel fracassaria diante de Golias, porque só Davi tinha unção para vencer aquela batalha. Da mesma forma, tem muitos gigantes que nós enfrentamos em virtude de decisões erradas que nós tomamos no passado. Irmãos, é muito importante que a gente ore, que a gente busque ao Senhor. Nós temos que aguardar pacientemente a sua resposta. Quando você age sem ter uma direção de Deus, você está abrindo mão daquilo que Deus tem para a sua vida no amanhã, no futuro. Quantos podem dizer amém? É através da oração que Deus faz intervenções na nossa história. É através da resposta às nossas orações que o propósito de Deus se cumpre em nossas vidas
Pedro se precipitou. Esse foi o primeiro erro de Pedro. Agora, por que Pedro, ele corta a orelha de Malco? Vamos em Marcos capítulo 14, vamos voltar um pouquinho, Marcos capítulo 14, versículo 33, Marcos 14, 33, e levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo. Diga assim: eles dormiram. E disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ouça, irmãos, Pedro, em um momento de agonia, de angústia de Jesus, em que ele foi convidado para vigiar com Jesus, orar com Jesus, naquele momento de dificuldade, Pedro dorme. Sabe o que eu aprendo? Quem dorme quando tem que orar, vai lutar quando tem que se entregar. Quando Jesus ele foi preso pela a guarda do templo, Jesus ele não luta com a guarda do templo, ele se entrega, sabe por quê? Era chegada a hora dele, aquele era o propósito do Pai para a vida dele. Havia chegado o tempo dele ser entregue, crucificado e morto, levando sobre si o pecado da humanidade. Só que Pedro não entendeu o tempo de Deus, ele não discerniu o tempo de Deus. Pedro ele dorme quando ele deveria orar, ele dorme quando ele deveria vigiar. E sempre que alguém dorme quando tem que estar alerta, quando tem que estar em oração, vai lutar quando tem que se entregar. Às vezes nós lutamos contra o propósito de Deus, irmãos, porque nos falta discernimento espiritual para entender o tempo do Senhor em nossas vidas. Tem muitas pessoas que estão lutando contra o propósito de Deus, pessoas que têm chamado, pessoas que têm dons espirituais, pessoas que receberam unção do Senhor, que receberam uma incumbência de Deus, pessoas que têm um propósito da parte do Senhor, mas estão lutando contra esse propósito. Sabe por quê? Porque quando deveria estar orando, estava dormindo. É a oração, irmãos, que quebranta o nosso coração, que nos dá sensibilidade espiritual para entender o que Deus tem para nossas vidas. É a comunhão com o Senhor, é a comunhão com a palavra de Deus. Isso vai nos alinhando ao propósito do Senhor. Pedro, quando ele tinha que estar orando, ele estava dormindo. Quando ele tinha que se entregar, ele lutou. Enquanto Jesus estava com um cálice na mão para beber da vontade do Pai, Pedro ele pegou uma espada para lutar. Olha que contradição. Jesus estava com um cálice na mão, simbolicamente falando, e Pedro estava com uma espada, lutando contra o propósito de Deus. Às vezes, irmãos, a falta de oração, a falta de comunhão com Deus, através da sua palavra, nos leva a lutar contra o propósito do Senhor. Quem está entendendo? Quando Pedro deveria estar orando, ele estava dormindo. Consequentemente, quando ele tinha que estar se entregando, ele estava lutando contra aquilo que Deus havia estabelecido, lutando contra o propósito de Deus. Você quer cumprir todo o propósito de Deus? Então, irmãos, não abra mão da oração, não abra mão da leitura da palavra, não abra mão de estar na presença de Deus. Isso vai te quebrantar, isso vai trazer sensibilidade espiritual para que você possa entender o que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus, irmãos. Pedro
dormiu quando tinha que estar orando. Consequentemente, ele lutou quando deveria estar se entregando à vontade de Deus. Jesus tinha um cálice na mão, mas Pedro, ele tinha uma espada. Esse cálice representa a vontade do Pai. A vontade do Pai. Por mais que essa vontade do Pai, naquele momento para Jesus, iria implicar em dor, sofrimento, angústia, mas essa era a vontade do Pai. Depois do cálice do sofrimento, tinha bênção, tinha vitória, tinha ressurreição. Irmãos, falamos semana passada, só entra na ressurreição, só vive um novo tempo quem está disposto a passar pelo Getsemane e beber do cálice do Senhor. Eu estava pensando sobre essa figura do cálice, e o cálice, ele parece muito com um troféu. Já parou para pensar nisso? O formato do cálice é muito parecido com o formato do troféu. Sabe o que eu aprendo? Se você quiser ser um campeão de Deus, tem que beber do cálice, tem que passar pelo cálice. Só recebe o troféu, só se torna um vencedor, um vitorioso em Deus, quem está disposto a beber do cálice, a passar por momentos em que o Senhor permite que a gente passe, para que a gente cumpra o propósito dele. Quantos podem dizer glória a Deus? Jesus então, ele, diante da guarda do templo, ele começa a conversar com aqueles homens. Quem vocês estão procurando? Jesus fala, sou eu. Pedro tira a espada e ele corta a orelha de um homem chamado Malco. É interessante, irmãos, que Malco, ele não era um soldado romano. Tem muitas pessoas que pensam que Malco era um soldado romano. Não, Malco, ele era servo do sumo sacerdote Caifás. Ele servia Caifás porque o sonho de Malco era ser um sacerdote. Alguns historiadores vão dizer que Malco estava no seu último ano como servo do sumo sacerdote. No outro ano, ele estaria habilitado para ser um sacerdote. Mas a palavra de Deus vai dizer no livro de Levítico que para alguém ser sacerdote, ele não poderia ter defeito algum. Ele não poderia ter nenhuma mácula em seu corpo, nenhuma deficiência. Quando Pedro ele tira a espada e ele corta a orelha de Malco, porque não se engane, Pedro queria era decepar a cabeça mesmo. Ele errou foi a espadada, mas ele queria cortar a cabeça mesmo de Malco. Quando ele tira a espada e ele corta a orelha de Malco, ele não estava somente cortando a orelha, ele estava cortando o sonho de Malco, destruindo o sonho de Malco. Porque sem a orelha, ele não poderia ser um sacerdote. O que Jesus faz? Jesus então ele pega a orelha de Malco e ele cura a orelha de Malco. Ele restaura a orelha de Malco. O que Jesus estava fazendo não era somente devolver o sonho de Malco de ser um sacerdote. Jesus estava curando o sonho de Malco. São coisas diferentes, irmãos. Normalmente nós pensamos que Deus, ele vai realizar todos os nossos sonhos. Irmãos, ouça, Deus não quer realizar os seus sonhos, Ele quer curar os seus sonhos. Para que os seus sonhos estejam alinhados à vontade dEle. Para que os seus sonhos estejam alinhados ao propósito dEle. Tem muitas pessoas que se frustram. Mas Deus não realizou os meus sonhos. Deus, Ele quer curar os seus sonhos. Porque tem muitos sonhos que nós sonhamos que não estão alinhados com a vontade dEle. E se Deus conceder esses sonhos, isso vai nos tirar do propósito. Então o que o Senhor quer é curar os nossos sonhos. Quantos podem dizer amém? O Senhor Ele quer curar os nossos sonhos. E eu estava lendo comentário de um homem chamado Champlin, e ele fala algo interessante. Champlin vai dizer que é muito provável que Malco se converteu a Cristo. Por quê? Porque Malco, ele é citado nessa história, provavelmente porque ele se tornou uma pessoa conhecida pela comunidade cristã. Ele era um servo do sumo sacerdote. Ele não tinha relacionamento com
os cristãos, não tinha relacionamento com os discípulos. Quem cita o nome Malco é João. O Evangelho de João, ele foi escrito depois que Pedro morreu. Por essa razão também é que o Evangelho de João vai citar Pedro. Se você observar Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos sinóticos, lá não diz que foi Pedro que cortou a orelha de Malco. Porque quando Mateus, Marcos e Lucas foi escrito, Pedro estava vivo. Se ele fosse citado ali que tinha sido ele que cortou a orelha de Malco, ele poderia ter problemas com o Sinédrio, poderia ter problemas com a comunidade judaica naquela época. Mas quando João escreve o Evangelho, Pedro já tinha morrido, então ele fala, foi Pedro. Porque ele já tinha morrido, então não ia ter mais problema. E ele fala também que foi Malco. Malco era uma pessoa conhecida na comunidade cristã. Por isso alguns historiadores vão dizer que Malco provavelmente se converteu a Cristo, porque ele se tornou uma pessoa da comunidade, uma pessoa que fazia parte do meio cristão. Irmãos, esse milagre nos ensina algo poderoso, que o Senhor, mais do que devolver os seus sonhos, Ele quer curar os seus sonhos, para que os seus sonhos estejam alinhados com a vontade dEle. Amém? Como estão dispostos a entregar os seus sonhos nas mãos do Senhor? Entregar suas vidas nas mãos do Senhor? Essa é a mensagem desse milagre para nós. Jesus, Ele cura os nossos sonhos, para que os nossos sonhos estejam alinhados ao propósito dEle. Eu quero profetizar sobre a sua vida. O Senhor vai curar os seus sonhos. Todos os sonhos que você tem que estar desalinhado com o propósito dEle, Ele está curando nesses dias em nome de Jesus. Se coloque de pé.